Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta segunda-feira, logo pela manhã, bem cedinho do dia 13/1/2025. Eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te falar sobre a expectativa que o Vasco está vivendo de, a partir do dia 20, receber a tão sonhada ou esperada proposta pela SAF do Vasco da Gama. Vamos também aqui trazer sobre uma informação que já tínhamos falado aqui no canal sobre a rejeição dos conselheiros do São Paulo em fazer negócio com o Marinacci. Vamos trazer também algumas atualizações, como essa do Ryan, que está muito próximo de fazer um novo acordo contratual com o Vasco, estendeu o seu vínculo com o Vasco da Gama, mas tem uma questão aí que parece que o Vasco não tem a totalidade do passe do Ryan. Vamos falar muito também de Maurício Lemos, que já teve chegando aqui no Rio de Janeiro, já teve falando com os jornalistas que cobrem o Vasco da Gama, e também uma notícia que o Carille andou ligando para ali o Filipão, e o Filipão, olha, rasgou elogios sobre o atleta Maurício Lemos, que na minha opinião, eu acho que na sua também, chega para poder ser titular. Vamos falar muito também do time do Vasco, que ontem treinou e aplicou uma goleada de 7-0. Eita, Jorge Igor, hein? Jorge Igor que falou que o Carille é retranqueiro, pelo menos também, né? O time que o Vasco enfrentou em jogo treino não é parâmetro, mas pelo menos fez aquilo que tinha que fazer. Vamos falar muito dessa preparação, vamos falar do público de São Januário, que foi o maior do campeonato carioca, mesmo com o Império do Mal, vendendo o jogo para fora do Rio de Janeiro. Parece que não deu certo, e ainda vamos falar dos próximos compromissos do Vasco e de uma zebra que não acontece no campeonato carioca desde 1974, porque olha, até eu, né, dei aquela cornetada sobre o desempenho do Vasco contra o Nova Iguaçu, mas olha só, nenhum time considerado grande venceu as suas partidas de estreia. Ainda vamos falar muito aqui sobre a base, que já esgotou os ingressos, porque hoje decide também a sua vida, já é jogo de mata, se perder, volta para casa. Então depois da vinheta tem muitas, olha, mas tem muitas informações, porque eu tenho aquelas perguntinhas capciosas, olha... Será que esses caras aí vão aparecer em 2025? Não sabe quem é não? Calma, depois da vinheta eu vou te falar. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízios de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Viu aí? Empório do Bacalhau, rua Professor Paulo Aquiles, número 4, coração da Vila da Penha. Cola lá, o melhor petisco, a melhor breja, o melhor refrigerante, ambiente familiar, para você poder degustar o melhor petisco da Zona Norte. Bom, sou o Leonardo, canal da Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 102 mil inscritos aqui. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. E teve até algumas situações, tá, que eu não falei no início desse vídeo, mas eu vou falar exatamente aqui agora, como essa daqui, porque o Cincinnati simplesmente rejeitou 6 milhões de dólares por 60% do passe do Luca Orediano. Segundo informações que vem lá do César Luiz Merlo e também do Germán Garcia Grova, o time ali do Cruz Azul tá tentando comprar o Orediano. Cara, eles já colocaram 6 milhões, que é simplesmente o dobro daquilo que o Vasco vendeu para o Cincinnati. Agora tem uma questão, dizem que o Vasco tinha que repassar
30 não, 40% desse passe que era lá do seu time de origem, lá do Vélez. Só que, segundo informações do Germán Garcia Grova, o Vélez continua com esses 40%. Vou até traduzir, ó. Acho que já está traduzido, ó. Aqui, ó. Cincinnati considerou insuficiente a oferta do Cruz Azul por Luca Orediano. Foram 6 milhões de dólares por 60% do passe do jogador. 40% restantes são do Vélez. Então, quer dizer, isso aqui leva a entender que o Vasco também não repassou. Agora, simplesmente o Cruz Azul já botou o dobro daquilo que o Vasco vendeu lá para o Cincinnati. E olha só, o Cincinnati achou insuficiente. Eles devem estar querendo ali pelo menos 10 milhões de dólares pelo Orediano. E é claro que eu fui lá agradecer ao senhor Lúcio Barbosa, que fez esse negociação lá com o Cincinnati, passou o jogador pelo mesmo valor que comprou, e também aí a 777 picareta, né, galera? Tá mais pra 771. E outro jogador que estava sendo especulado aqui no Vasco, que parece que vai aparecer no Atlético Mineiro, é o Coelho. Lembrando que lá eles estão colocando, né, o Atlético Mineiro vai dar uma grana pro Atlético Paranaense e ainda vai colocar o Igor Rabelo e mais um jogador nessa negociação. Para poder finalizar a história do Atlético Paranaense, tá aqui, ó, o Atlético Paranaense está muito próximo de fechar a contratação do Allan Kardec, cria aqui do Vasco da Gama, cria da Colina, para poder chegar lá em definitivo. Lembrando que o Allan Kardec está saindo do Atlético Mineiro, só vai trocar de Atlético. Vai sair de Minas para poder aparecer lá no Paraná. E para a gente poder seguir, bom, terminou a preparação da base do Vasco para poder enfrentar o seu desafio de mata hoje pela segunda fase da Copinha. O grande detalhe é que se perder agora, meu irmão, está eliminado. Então esse jogo, ele rola hoje a partir das, deixa eu pegar aqui, das 15 horas, transmissão da Cazé TV, e você vai acompanhar a molecada. Cara, eu vou torcer que o Vasco hoje consiga fazer uma partida que justifique isso daqui, ó. Ingressos esgotados, informação que foi repercutida lá no Mídia Vascaína, veio do Emerson Rocha e diz assim: estão esgotados os ingressos para o jogo entre Vasco e Juventus, nessa segunda-feira, na Rua Javari, pela segunda fase da Copinha. Foram 4.000 bilhetes, no total de 780 pro Vasco e 3.220 para o time do Juventus. A partida será transmitida, como eu disse, pela Cazé TV. Uma outra notícia boa que eu trouxe até ontem na nossa live é que o Bruno Lazzaroni e o Luizinho Quitanilha farão parte agora permanente da comissão técnica do Vasco. A partir de agora, o Bruno Lazzaroni também, que tem passagens importantes como auxiliar técnico do Botafogo, Cuiabá, Curitiba, Ceará, Corinthians e Atlético Paranaense, também estará agora fazendo parte dessa comissão permanente. E o grande detalhe é que o Luizinho também merece essa oportunidade. E em falar em comissão permanente, aqui, ó, os dois estão aqui, ó, né, aparece aqui nas câmeras da Vasco TV, ó. Olha lá, ó. Tanto o Bruno Lazzaroni como o Luizinho ali apertando a mão de geral e o Carille dando o seu treinamento. Treinamento esse que o Vasco fez também um jogo treino contra o Porto Real e venceu o clube do Porto Real por 7-0. E os gols foram, vou até colocar os gols aqui, se der direitos autorais, você sabe que eu vou cortar, porque senão não tem como o vídeo subir. Mas tomara que não dê direitos autorais. Foram 2 gols do Verrete, 2 gols do Paier, 2 gols do Jean David e 1 gol do Puma Rodrigues. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Isso aí é o arco e a flecha, né? Tem jeito. Piton cruzou, estopa. E aí, olha lá. O Jean David que meteu aquele gol ali. Foi uma churrada de gol, né, cara? E eu acho que o time também, em termo aéreo, aí, ó. Paier de novo. Paier não, Verrete. Fraco, né? Ah, olha quantos gols de cabeça. Meu Deus, foi uma festa. Olha lá o baixolinha lá. Aquele dali é o Jean Davis. Não tem jeito.
Ou seja, né, cara, eu acho que o Vasco fez um jogo treino. Primeiro tinha perdido lá pro Volta Redonda, mas era a base. Perdeu de 3-0. E agora pegou aí com o time titular e atropelou, né, o Porto Real, tadinho. Mas também, isso aí serve mais para manter o ritmo da equipe. Esse resultado aí não é parâmetro para nada. Mas também que dá uma moral, né, para quem faz os gols, que de repente tá apagado igual o Jean David, acaba sendo importante. E o time que jogou o primeiro tempo, deixa eu ver aqui o primeiro tempo do time do Vasco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque quem jogou o segundo tempo desse jogo foi o Daniel Fusato, Puma, Souza Capasso, Lucas Freitas, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforza, Jean David, Maximini e aqui o Dimitri Payet. Então, quer dizer, o Max e o Dimitri Payet completaram ali o time que jogou o segundo tempo. Inclusive, o time do segundo tempo, se não tiver equivocado, fez 4 gols. E o time do primeiro tempo só fez 3 gols. E o time do primeiro tempo foi Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, porque o Maurício Lemos acabou de chegar, Lucas Piton, Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho. E lá na frente, Alex Teixeira e Verrete. Parece que o time jogou num 4-4-2, pelo menos com essa formação aqui, tudo indica que o Vasco jogou num 4-4-2. E eu queria saber da sua opinião, porque olha só, cara, esse meio campo aqui, com o Tietê, o Paulinho, o Felipe Coutinho e o Jair, cara, é um meio campo, na minha opinião, muito forte, e seria o meu meio campo titular, principalmente no 4-4-2. Eu acho que esse elenco do Vasco, com esse meio campo num 4-4-2, cara, o único asterisco que eu coloco aqui é no Alex Teixeira, mas se terminar, ou melhor, se começar a temporada como terminou, porra, cara, tem tudo aí pra até... Bom, não se sabe, né, se o Vasco vai contratar jogadores de lado de campo, tá essa demora, já já a gente vai falar sobre algumas situações, mas nesse momento, para aquilo que nós temos de elenco, 4-4-2, se o Alex Teixeira conseguir rodar bem, ele acaba se firmando como titular, porque pra gente poder seguir aqui, ó, partida entre Vasco e Nova Iguaçu, registra o maior público e renda da primeira rodada do Cariocão. Vasco teve o público ali de 9.924 presentes para 9.699 pagantes, para uma renda de 462 mil. O Botafogo teve um público presente de 9.627, foi até um bom público, tá? Também do Botafogo, o time reserva e tudo mais, mas a renda ali foi de 206 mil. Lembrando que os valores dos ingressos do Vasco foram caros. Para um campeonato carioca, onde o Vasco coloca a arquibancada a R$40, Nova Iguaçu, que foi mandante desse jogo, não teve pena. Claro que 99% de quem estava em São Januário era vascaíno, mas pagaram ali, tanto que o Nova Iguaçu ficou na parte menorzinha do estádio, né? Como ali mandantes ficaram ali com a parte de visitante. Mas com isso tudo, cara, as sociais estavam R$140. E o Vasco, quer dizer, conseguiu ainda colocar esse público todo. O Botafogo teve ali quase a metade da renda ou menos do Vasco. E aqui o Fluminense colocou 4.013 presentes no jogo lá em Moça Bonita, para um público pagante de 3.893. A renda foi de 85 mil. Mas a maior decepção foi do Império do Mal. Porque se você parar para analisar esses números aqui friamente, para quem mandou um jogo fora de casa, você vê que ficou bem abaixo, de repente, da expectativa. Mas aí o Botafogo perdeu e o Império do Mal também. E lá o público, mesmo o jogo não sendo no Rio de Janeiro, venderam mando de campo, mas só teve um público presente de 3.793 pessoas para um público pagante de 3.263 torcedores. E a renda deles foram ali de R$348.600. Então, quer dizer, deve ter sido também exorbitante o valor desses ingressos e a torcida simplesmente não compareceu, e eu adorei, tá? Inclusive aqui nesse card que eu tirei até do lance, sabe? Aqui os números continuam errados, sabe? Não vai ter como acertar
Agora vai ficar assim mesmo. Para a gente poder seguir na informação, bom, e aconteceu algo que não acontecia desde 1974. Os 4 grandes do Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, não venceram na estreia do Campeonato Carioca. Bom, lembrando que quando isso aconteceu, o Vasco foi campeão brasileiro, tá? Eu tava nascendo, inclusive. E aqui está a rodada, né, maravilhosa, aonde o Vasco, né, empatou com o Nova Iguaçu. E desses confrontos aqui, eu acho que o Vasco é que teve o adversário mais difícil, Nova Iguaçu, porque foi o finalista do Campeonato Carioca passado. E o Vasco, mesmo assim, e olha que eu cornetei, hein? Achei que o Vasco poderia ter vencido, diminuiu a intensidade no segundo tempo, mas aí você vê, né, que os outros times do Rio também não estão lá essas coisas, principalmente ali as suas bases, que a maioria desses times maiores jogaram com as suas bases. E o próximo jogo do Vasco da Gama vai ser na quinta-feira, tá, galera? Na quinta-feira contra o Bangu, tava aqui me certificando, na quinta-feira contra o Bangu, às 21h30, e o grande detalhe, que esse jogo terá transmissão com imagens lá na Vasco TV. Todos os jogos que o Vasco for mandante, cara, eu tô muito curioso para ver o Vasco mandante no Maracanã com imagens da Vasco TV, vai ser muito fera. Também lá, no caso, eu acho que no Newton Santos, dificilmente o Vasco como mandante vai jogar contra o Botafogo lá, porque o Vasco vai trazer o seu jogo para São Januário. Mas se o Vasco enfrentar o Flu-C ou o Império do Mal como mandante, ou de repente nas semifinais do Carioca, no mata-mata, Vasco vai ser mandante de um jogo. E aí seria muito fera a Vasco TV transmitindo esses jogos no Maracanã, e isso irá acontecer se Deus quiser, tá bom? Mas tá aqui já uma informação para vocês, você vai poder acompanhar através do canal do Vasco da Gama esse jogo contra o Bangu. E aqui estão os próximos confrontos do Vasco. Como eu disse, São Januário, 21h30. Na quinta-feira, no dia 19, no Elci Resende contra o Boa Vista. No dia 23, às 21h30, na Arena da Amazônia, contra o Madureira, que é a estreia do time titular do Vasco da Gama, o time principal. Dia 26/1, às 16 horas, em São Januário, nós estaremos lá para cobrir esse jogo, tá bom? E no dia 29/1, também em São Januário, Maricá e Vasco. Maricá tomou o mesmo caminho do Nova Iguaçu, vendeu o seu mando de campo, não, ou pelo menos não vendeu, mas pediu para jogar em São Januário, e a Ferj também acatou. E agora falando um pouco sobre especulações de mercado, existe essa especulação do Josef Martínez, que por acaso ali o Vasco e o Racing também teriam interesse no jogador. Mas segundo o Carlos Berbert, ele teve apurando e ele chegou ali a informação que no caso o Josef Martínez está em negociações avançadas para poder fechar com o São José e Arqueires, que é um time que joga lá a MLS, e ele estaria muito próximo de poder fechar com esse time. Provavelmente vai seguir na Major League Soccer. E a cobertura vem lá do canal do Mário Coelho Vasco, juntamente com o Lineker, Vaz Canelas e também o Matheus Gilbert. Então a informação de momento é essa. Bom, saiu esse nome, dizem que é um goleador, eu particularmente não acompanho o jogador, mas eu tenho aquele compromisso. Se é informação, os veículos estão ali repercutindo a notícia, minha obrigação é te manter informado. E também, rapaz, tá aqui, ó, o Peñarol quer contratar o zagueiro Manu Capasso. Inclusive o Fabinho teve até confirmando essa informação, e é verdade, tá? O Peñarol tem interesse no Capasso, só não se sabe, né, se o Vasco vai conseguir aí fechar esse negócio com o Peñarol, porque eu já ouvi essa história que tinha alguém também interessado no Manu Capasso, mas na hora de colocar o dinheiro na mesa, o Manu Capasso não foi negociado com o Olímpia e acabou que ele apareceu, e acabou que o Olímpia apareceu com outro zagueiro, que era o Robert Rojas, pagando ali 2,2 milhões de dólares, mas para o Vasco eles não tinham dinheiro, mas lá para o River Plate o dinheiro apareceu. E em falar em aparecer, tá aqui, ó, as primeiras palavras de Maurício Lemos, nova contratação do Vasco da Gama. Eu sei que o homem
Ele chegou aqui no sábado, mas nós fizemos o corte lá do BTB. Se você não acompanha o BTB, faça isso. É só colocar aí no seu YouTube, se inscreva lá, BTB Esporte, se inscreva. Os caras estão sempre cobrindo o Vasco de perto, né? Bem próximo, tá? De todas as situações que acontecem no Vasco, aeroporto, jogos fora, tem sempre uma galera do bem lá do BTB cobrindo o Vasco da Gama. Vamos ouvir aqui o Maurício Lemos. Maurício, tudo bem? Bom dia, Maurício. Eu queria saber o que deu certo nessa negociação que no ano passado não se concretizou. Bom, esse ano era final de temporada. O ano passado, na metade, eu tive a proposta, mas estava num momento complicado aí no Atlético Mineiro. Eu achei que ficando poderia ter minutos, mas fazendo o que eu fazia não tinha nem um pouco de minutos. E bom, agora não tive que pensar muito. Quando chegou a proposta, eu falei que sim. E bom, depois a negociação encaminhou bem e estamos aqui hoje. Maurício, seja bem-vindo ao Vasco. A possibilidade de jogar mais, você acaba de dizer que é um dos fatores que faz você vir para o Vasco. Você chegou a conversar com o Puma, seu companheiro, compatriota, a respeito do clube, da condição do clube e a briga até por competições melhores, que o Vasco esse ano joga a Sul-Americana. Isso também foi um fator fundamental para a sua vinda? Sim, óbvio. Quem conhece o futebol sabe a história do Vasco. Quando eu escutei o nome Vasco, o primeiro que passou na minha cabeça era de vir para cá, mas naquele momento eu estava aí no Atlético Mineiro e não podia sair a metade da temporada. Mas agora falei com o Pumita, ele me passou bem como está a situação do clube. O clube está fazendo um bom trabalho e bom, convenceu para poder vir e bom, espero ser muito feliz aqui. E detalhe, né? O Pumita foi um fator importante nessa contratação do Maurício Lemos. E outro também que acabou convencendo o Carille, informação vem lá do Tébaro, foi o Filipão, porque o Carille andou ligando para o ex-treinador do Maurício Lemos para buscar ali algumas referências sobre o atleta. E no caso, aí o Filipão rasgou elogios ao uruguaio. Disse que o zagueiro é um atleta sério, profissional, que se dedica nos treinamentos e que tem facilidade para se adaptar aos esquemas da comissão técnica. Então, quer dizer, isso tudo também corroborou para a decisão do Vasco e também do Carille em trazer o Maurício Lemos para poder ser o zagueiro, na minha opinião, será o zagueiro titular do Vasco nessa temporada de 2025. E também aqui uma informação do NTCast, o Fabinho foi apurar uma informação que chegou até a nós, que o Vasco não tinha 100% do passe do Ryan, ou seja, o Vasco já perdeu uma porcentagem, nós não sabemos o quanto o Vasco perdeu, mas nessa informação, bom, o Fabinho acabou descobrindo que realmente isso é verdade, porque o staff do atleta, os representantes, confirmaram essa informação e também falaram sobre a negociação de renovação contratual que o Vasco está tentando com o Ryan e que também eles ali, os representantes do Ryan, estão esperando essa proposta da Fiorentina, que ficou de colocar na mesa ali os valores para poder levar o Ryan para a Itália, mas até agora também não o fizeram. Contudo, o Vasco vai ter que renovar e vamos ver o quanto que o Vasco irá perder nessa próxima renovação. Bom, se é que o Vasco vai perder alguma coisa, porque geralmente quando você não tem dinheiro para poder pagar as luvas, esse aumento de salário que vem com multa rescisória, aí vem também luvas em cima disso tudo. Quando o clube não tem dinheiro para poder pagar as luvas, perde-se uma porcentagem. Se lembra do Andrei Santos? Que o Vasco ali, quando foi renegociar, quando nós fomos saber, o Vasco só tinha 70% do Andrei Santos, e no caso, na negociação, o Andrei ficou com 30% do seu próprio passe por uma futura venda e foi vendido para o Chelsea. Então, de repente, isso pode acontecer com o Ryan. Vamos ter que aguardar para poder entender o quanto que o Vasco hoje tem do atleta. Para a gente poder seguir e finalizar esse vídeo, conselheiros do São Paulo são contra a proposta de Marinakis, que está interessado em comprar no caso, ou investir, e ter 30% dos direitos lá da base do São Paulo, e aqui seria o inverso, também tem aqui o interesse de comprar a SAF do Vasco e ficar com aproximadamente 70%. Inclusive, essa informação do Fábio Azevedo, nós já tínhamos trazido aqui há aproximadamente um mês atrás, lá para o dia 14 de dezembro, nós falamos que
dificilmente Evangelos Marinax iria conseguir comprar ou fazer negócio ali pela base do São Paulo. Bom, o grande empecilho que o Marinax tem, e até lá o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, que sempre foi favorável, um entusiasta da SAF, em transformar o São Paulo em clube empresa, são os seus beneméritos e conselheiros, porque lá eles não querem fazer negócio com o Marinax, eles entendem que se vender ali um pedaço da base, ainda que eles não tratem como venda, mas como investimento, um investidor que viria para ser parceiro, mas ele entende que isso aí seria um passo, no caso, os beneméritos, seria um passo para o São Paulo virar SAF, e lá eles não aceitam um investidor que venha administrar o clube. E essa informação, como eu disse, foi confirmada pelo Fábio Azevedo, que falou também sobre a expectativa do Vasco em receber uma proposta a partir do dia 20 do próprio Evangelos Marinax por 70% da SAF vascaína. Vamos ouvir aqui o que diz o Fábio Azevedo, lembrando que esse vídeo ou esse corte aqui na íntegra, você vê lá na live do Fábio Azevedo. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, também está lá no NTCast para quem quiser acompanhar. Se você não é inscrito no Fábio Azevedo, colhe lá. Se você gostar do canal, é a mesma coisa que eu falo aqui. Vá lá, se inscreva, que ele está sempre atualizando sobre essa situação do interesse de Evangelos Marinax pela SAF do Vasco da Gama. Vamos ouvir. Então, assim, o que eu sei ele já está de posse de todos os documentos, não pediu nenhum outro documento ao Vasco, todos que ele solicitou, quando eu digo, sempre que eu citar o Evangelos Marinax, não foi ele pessoalmente, não ligou pro Pedrinho, vamos tomar um café, Pedrinho, enquanto aí você me apresenta aqui e tal, não sei o quê, não é nada disso, tá? Então todo contrato, toda a documentação sugerida e pedida pelo departamento jurídico do Evangelos Marinax foi enviada, ponto. E aí o seguinte, ele já sabe o que precisa fazer. E conversando com uma fonte na semana passada, ela me disse o seguinte, falou, olha, a partir do dia 20 é esperada sim uma proposta do Evangelos Marinax. Em relação à compra da base do São Paulo, o que eu soube ontem, uma pessoa que me ligou de São Paulo, o Conselho do São Paulo está contra essa e qualquer outra negociação envolvendo a base nos moldes apresentados. E a fonte que eu tenho, que veio de São Paulo, me disse que o Conselho não vai deixar passar esse tipo de modelo de negócio. Logo, o Vasco, mais uma vez, dá um passo para receber essa proposta. No entanto, com quem conversei semana passada, a pessoa me disse o seguinte, falou, Fábio, o Evangelos Marinax já sabe que controlar 70% da SAF do Vasco, que envolve a base também, é muito melhor e maior do que controlar 30% ou ter 30% de investimento, que ele não vai ter controle. Ele vai ser um sócio minoritário na base. Mas também, Fábio, o valor é muito menor que vai ser aportado, claro. Mas o valor menor, o ativo menor, a chance de ganho muito menor, é tudo menor. Você acha que um cara que é bilionário, que tem dinheiro, brotar do bolso, você acha que um cara desse não quer ganhar mais milhões ou chegar a bilhão no investimento que ele vai fazer num clube? Então é isso. Eu acho também que entre comprar 30% ou ter participação em 30% daquilo que ele for ganhar numa futura venda de atleta, 6 anos, botar 600 milhões de reais. Para, ele começar a ganhar dinheiro e quando vende um jogador, ele só ter 30% desse jogador, ele comprar um clube, o cara que é, bilhardário, ele comprar um clube, meu irmão, e ele poder já ter a base, ter a estrutura, ter o time profissional, ter os ativos, o maior ativo que é a torcida, meu irmão, com todo respeito, né? E, cara, foi aquilo, né? Não é torcer contra ou a favor, mas nós já tínhamos trazido e dificilmente passaria pelo conselho lá do São Paulo, porque eles são bem resistentes. Eles são bem resistentes aí a essa possibilidade de vender ali as porcentagens ou arrumar um investidor que tenha 30% da base de Cotia. Então, é uma situação que vamos ter que esperar, mas a expectativa do Vasco é que venha acontecer alguma coisa aproximadamente
até o dia 20 de janeiro, ou começar, no caso ali, já dá sinais de uma proposta a partir do dia 20 de janeiro. Só um minuto, galera. Fui ver se tinha mais alguma informação importante nessa madrugada de domingo para segunda, mas não tem nada demais, então nós vamos meter o pé. Bom, hoje à tarde nós voltamos aqui e fica essa questão, cara, de será que vai hoje aparecer mais algum jogador especulado aonde o Vasco, igual o Maurício Lemos, igual o próprio Tietê, igual aí o Lucas Oliveira, enfim, jogadores que chegaram. Será que vai aparecer mais algum jogador que o Vasco consiga fechar, principalmente para o seu ataque? Deixa a sua opinião sobre essas informações. Trouxemos muito sobre essa preparação do Vasco, sobre a base, sobre o Capasso que pode estar saindo. Para mim, esse atacante lá da MLS não vai aparecer aqui no Vasco, mas precisamos de jogadores no ataque. Então deixe sua opinião sobre tudo também. Será que a proposta rola? A partir do dia 20 teremos novidades? Será que esse mês ainda? Essa era a expectativa, tá? Então vamos aguardar, vamos ver, porque segundo lá o Febres Azevedo, vai lá e veja a live. Falou bastante coisa, que o Marinax já tem toda a documentação, já sabe muito sobre o Vasco, e agora só falta colocar a proposta na mesa. E aí você deixa também a sua opinião aqui, valeu? Tô metendo no meu pé, beijo no coração, um bom início de semana para todos nós, e eu fui que fui, galera.